E assim começou a história do assassino do porão. Ele não nasceu apenas como um assassino, mas como um homem comum, consumido por seus próprios demônios. Vítor Hernandes era um escritor frustrado, cujo maior sonho era criar histórias de terror tão impactantes que o tornassem imortal no mundo literário. Porém, suas obras eram sempre rejeitadas por editores, taxadas de previsíveis e sem emoção. Sentindo-se fracassado e com uma raiva crescente, Vítor começou a acreditar que o problema não era sua escrita, mas a falta de autenticidade nas histórias. Ele precisava que suas palavras fossem reais, que suas páginas fossem escritas com sangue e vivência. A ideia surgiu em uma noite solitária, quando Vítor revisava um de seus manuscritos rejeitados chamado O Assassino do Porão, que contava a história de um assassino que usava a escuridão da madrugada para capturar suas vítimas. Algo se quebrou dentro dele naquela noite. Se ninguém acredita na minha história, então vou mostrá-la ao mundo, ele pensou. E assim, Vítor deu o primeiro passo para transformar ficção em realidade. Na primeira vez, Vítor hesitou. Ele passou semanas observando sua futura vítima, anotando cada detalhe sobre ela, como faria com um personagem de um livro. Quando finalmente agiu, foi como se ele estivesse escrevendo uma cena em tempo real. Vítor atraiu uma jovem para sua casa e a levou para o porão, cometendo o primeiro crime, cada golpe detalhado e calculado, cada movimento meticulosamente registrado em seu diário. Após o assassinato, Vítor friamente reescreveu a cena do crime com perfeição assustadora, adicionando nuances que só quem esteve lá poderia descrever. Com o passar do tempo, seus métodos se tornaram mais elaborados. Ele planejava cada assassinato com base em histórias inéditas que escrevia, tratando suas vítimas como personagens trágicos de seu grande romance. Vítor acreditava que estava criando uma obra-prima, um livro de terror que seria tão real que ninguém poderia ignorá-lo. Ele deixava mensagens enigmáticas escritas com o sangue de suas vítimas e símbolos desenhados nas paredes de seu porão, e tirava fotos, os registrando como assinaturas macabras que amarravam seus crimes às histórias. Aos poucos, os desaparecimentos de pessoas começaram a chamar atenção na mídia. Jornais destacavam os desaparecimentos como um mistério. Vítor, no entanto, queria mais. Ele queria que sua identidade fosse descoberta, para que o mundo soubesse que os crimes eram sua arte. Contudo, ele também sabia que, para ser imortalizado, precisaria escrever seu último capítulo com um desfecho chocante. Ele começou a planejar um crime final, um massacre que colocaria todos os seus assassinatos anteriores em perspectiva. Durante meses, Vítor escreveu obsessivamente um novo manuscrito, intitulado O Último Capítulo, onde detalhava o que seria seu ato final. A história narrava como o assassino do porão capturaria um grupo inteiro de vítimas, recriando suas mortes em uma única noite de terror. O plano era perfeito. Na noite planejada, Vítor sequestrou 3 pessoas, um casal e uma criança, representando uma nova família fictícia para a última página de sua história. Mas, antes de consumar seu ato final, um detalhe escapou de seu controle. A polícia, que o investigava há meses, finalmente conseguiu localizá-lo através de pistas deixadas em seus crimes anteriores. Eles invadiram sua casa e o encontraram no porão em pleno ato. Vítor, cercado, riu como se já esperasse aquilo. Ele sabia que sua história não terminaria ali. Antes de ser levado pelos policiais, por um momento de descuido, ele conseguiu escapar, pegou a arma de um dos policiais e, completamente insano, antes de disparar um tiro em sua própria cabeça, gritou: "O final ainda não foi escrito." Os policiais conseguiram salvar a família. E ali estava caído no chão, com sangue espirrado na parede de seu porão, um terrível e cruel assassino, morto,
com uma expressão de satisfação no rosto, que vivia entre a realidade e ficção. Após anos depois, a casa do assassino do porão, como foi chamado, continua lá. A vizinhança não comenta nem gosta de falar sobre o assunto, mas aquele lugar, aquela casa, já não é vista com os mesmos olhos. Se tornou um lugar sombrio e assustador, para quem conheceu realmente a verdadeira história do assassino do porão.